Intenções para esta celebração. Ação de graças a Beata Francisca de Paula de Jesus, minha Chica, a Dom Pedro Cunha Cruz, nosso Bispo, ao Papa Francisco, pela beatificação da serva de Deus, Madre Teresa Margarida, e do servo de Deus, Dom Otton Mota, pela canonização da Beata Inha Chica e do Beato Padre Vítor, pelos devotos de Inha Chica, pela saúde de Inês Dominga Pinto dos Santos, pelos falecidos Antônio Caputo, Antônio Carlos Fonseca, Augusto Viana, Cônego Francisco Pedro Ferreira, Cônego Geraldo Junqueira, Cônego Manuel Francisco Maciel, Fábio Ribeiro Pereira, Francisca Isabel Nogueira Porto, Itamar Dias Pereira, José Augusto Junqueira, Manuelina de Jesus Bonifácio Souza, Maria Aparecida Balbi Leite, 2 anos, 7 meses de falecimento, Maria Brasilino Viana, Maria Dinorá Ferreira Junqueira, Padre Antônio Gonçalves Neves, Paulo Tadeu Pelúcio Manja, pelas almas. No tempo pascal, somos convidados a descobrir a presença, discreta, mas eficaz e tranquilizadora, de Deus na caminhada da Igreja. A promessa de Jesus de não nos deixar órfãos dá esperança aos discípulos e estes, por sua vez, animados pelas palavras do Mestre e pela presença do Espírito, vivem de acordo com o que experimentaram junto ao Senhor e partem em missão. Celebremos, pois, o grande mistério da Páscoa do Senhor, rogando forças para cumprir a cada dia a missão evangelizadora. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor fica para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que existe em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Até mesmo nesse 5º dia da novena de Santa Rita, ela que lutou tanto pela conversão de seu marido e também para que seus filhos não perdessem o céu por causa do pecado, possamos também recorrer à sua intercessão para lutarmos contra o pecado, cantando. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós.
piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos por todas as intenções colocadas para essa Santa Missa, por todos os devotos de Santa Rita, principalmente pela nossa comunidade que fica lá no bairro do Sítio, também é Santa Rita, é a comunidade Santa Rita, por todas aquelas pessoas queridas para nós, que também até mesmo estavam com tanta alegria, né, para fazer a sua festa de Santa Rita, mas infelizmente por causa do isolamento não é possível, mas estão com o coração vibrante também participando conosco desta novena. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor esses dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos, que estavam em Jerusalém, souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus, como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso.
Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Leitura da carta de São Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-lo pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito, e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Numa das frases de Santo Agostinho, ele diz assim: quem ama, conhece, quer conhecer, e quem conhece, ama. Então
Então, a experiência do amor é quando você conhece aquele que você ama, ou você, por amar, quer conhecer. Essa é a frase de Santo Agostinho. E Deus realizou isso desde o princípio. Desde o princípio, Deus nos ama, nós, sua criatura, Ele nos ama. Por isso, Ele se dá a conhecer para ser amado por nós. E quanto mais Ele nos ama, quanto mais Ele se dá a conhecer, o que Deus espera que, o conhecendo, nós o amemos. Amemos quem Ele é. E quando se ama, não se quer ofender, como diz Camões, a coisa amada. Amar é se transformar na coisa amada, diz o poema. Então, e veja, somos imagem e semelhança de Deus. Então, para isso, quanto mais eu amo a Deus, mais eu quero me assemelhar a Deus. E somos imagem e semelhança de Deus. E Deus se dá a conhecer através de Abraão, dos patriarcas, dos juízes, dos reis, dos profetas. E se isso não bastasse, Deus vai se dar a conhecer definitivamente na sua revelação absoluta em Jesus Cristo. Deus se dá para conhecer absolutamente. Por isso que Jesus disse aqui que Ele caminha conosco. Vós conheceis o Espírito da verdade, porque Ele permanece junto de vós. Ele caminha convosco. É Cristo. A graça santificante, a graça de Deus está ao nosso redor. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, na sua graça, Ele se dá a conhecer. Agora Ele caminha com a humanidade através do Filho. Mas agora Jesus está dizendo, virá um outro defensor, um outro paráclito, e Ele estará em vós. E isso se dá a partir daquilo que nós vamos celebrar, que é a ascensão do Senhor. Jesus vai dizer lá é necessário que eu me vá, porque quando eu for, virá aquele que vos revelará todas as coisas, que é o Espírito Santo. É necessário que Cristo vá. E o Espírito Santo então vem para quê? Para que a graça santificante faça morada em nós, através do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda criatura batizada recebe esta graça santificante no seu ser. E como vai explicar Paulo na justificação, esta graça santificante, esse caráter indelével, ele tem uma mudança ontológica do ser. O ser é modificado. Então nós não podemos cair naquele erro histórico de Lutero, que achava que ele pensava assim, era o pensamento dele, que nós somos fracos, pecadores, assim como ele tinha esse distúrbio da concupiscência. Então nós somos fracos, pecadores, nunca conseguiremos vencer o pecado. Mas quando Deus, que tem um olhar de vingança, Ele olha para a terra, quando Deus direciona esse olhar, esse olho que tudo vê, e em nossa direção, Cristo pega a sua capa de santidade e nos cobre, e nos esconde de Deus, para que Deus não veja a nossa fraqueza pecadora. Esse é o pensamento de Lutero, um erro totalmente histórico-teológico, porque não aprendeu nada com Paulo a respeito de São Paulo através da justificação. E a justificação é o Espírito dado, o Espírito Santo, a graça santificante tem poder suficiente, a graça da salvação tem poder suficiente para o Espírito Santo para mudar ontologicamente o ser. O ser é transformado. Então esse ser para o pecado é transformado num ser para a graça. Essa graça, esse ex opere operato, esse ex opere operante. Então a graça que é dada pelos méritos de Cristo chega até a nós.
Por isso o esforço, lógico, operante, a graça, o esforço de viver banhado pela a graça de Cristo. E como que você vive banhado pela graça de Cristo? Quando você observa os mandamentos para não perder a vida da graça. Observar os mandamentos é para não perder a vida da graça, porque o pecado tira de nós a vida da graça. É aquela velha palavra que nós estávamos falando ontem, quando eu celebrava a missa de sábado. Quem quiser depois olhar aí na homilia, eu falava sobre o falso cristianismo e os falsos cristãos. Estava explicando sobre isso. O falso cristianismo e os falsos cristãos. Porque são aquelas pessoas que dizem assim: Deus me ama. Sim, Deus ama a todos. Mas se eu não estou na vida da graça, se eu não observo os mandamentos, eu não amo o Senhor, e por não amar o Senhor, eu não vivo uma amizade com Deus. Deus ama a todos, mas nem todos vivem a amizade com Deus, e nem todos vivem a vida da graça. Aquilo que nós falávamos sobre a inabitação divina, trinitária, que está em Santa Elizabeth Trindade. Se eu não vivo os mandamentos, se eu não observo, Jesus está dizendo aqui, ó, eu não estou inventando, está no versículo 21, quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama, e porque ele me ama, ele será amado pelo meu Pai e por mim, e eu me manifestarei a ele, eu estarei nele, assim como o Pai está em mim, e o Espírito que está em nós estará em ti. Por quê? Porque eu vivo na vida da graça. Porque a minha vida, essa luta constante contra o pecado, essa observância do mandamento, mantém em mim a amizade com Deus. Se eu não quero observar os mandamentos de Deus, eu não amo a Deus. E aqui é ridículo, porque como alguém pode dizer que ama uma pessoa e não se esforça para não magoar e não ferir aquela pessoa? A ideia é, eu amo, então eu não quero ferir quem eu amo. É como a gente dava esse exemplo, né? O rapazinho está apaixonado pela moça. Bom, ele não pode viver um amor platônico, idealizado. Ele pensa na moça, ele quer namorar com ela, mas ele nem se dá a conhecer ela, nem sabe que ele existe. Então o primeiro passo, se ele está interessado naquela mocinha, ele tem que se dar a conhecer a ela. Ele tem que mostrar a ela a sua existência e o seu interesse por ela. Depois disso, ele precisa passar a agradar essa mocinha. Veja, lá na primeira leitura, está falando justamente lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 16. Aliás, antes disso, Filipe chega na Samaria. A Samaria não conhece, os samaritanos não conhecem a palavra de Cristo verdadeiramente. Então Filipe vai fazer o querigma. O que é o querigma? Ele prega sobre Jesus. E agora esses samaritanos, amando este Jesus que Filipe prega, eles querem conhecer mais esse Jesus, e eles fazem uma adesão a Jesus. Então eles querem agradar a Jesus. E como que se agrada a Jesus? Vivendo no Espírito Santo. Os impõem as mãos sobre eles e pedem o Espírito Santo. Eles querem agradar a Jesus. O rapazinho, ele quer que a moça se interesse por ele. Então ele tem que agradar. Como que ele agrada a moça? Ele precisa conhecer o que vai agradar aquela moça. Observar os mandamentos. É agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. O rapazinho, porque veja, o rapazinho não procura conhecer a menina. Aí ele resolve dar um presente. Ele nem procurou saber o que a menina gosta, o que não gosta. Aí ele vai lá e dá uma caixa de chocolate. A menina é diabética. Aí vai estourar aquele chocolate na cara dele. O rapazinho não procura conhecer a menina, vai lá, dá um perfume, ela é alérgica. O rapazinho não procura conhecer a menina, chama ela para sair, leva numa roda de pagode com churrasco. Ela não come carne e ela não gosta de pagode. Já está fora da lista da menina esse rapazinho.
Se você não procura conhecer, como você vai agradar aquele que você ama? E nunca você vai sentir, você não vai ser amado por aquela pessoa, porque você não consegue conhecer, você não se uniu, você não ligou aquela pessoa. O amor, o que é o amor? O amor é mais do que uma experiência de encontro físico, de contato físico, de presença física. Também é, mas é mais do que isso. O amor é uma experiência espiritual. O amor é fogo que arde sem se ver. O amor é uma experiência profunda espiritual, mais do que física, porque o amor ele é unitivo. Você namora, você está noivando, para quê? Para o casamento. E o que é o casamento? Não são mais dois, mas um só corpo, uma só alma, um só coração, vai dizer a palavra de Deus, quando a gente lê e reza nos matrimônios. Então agora eles estão unidos, é um valor unitivo, e desta união desse casal virá uma nova vida. Por isso Paulo compara a união do casal com a união de Cristo e sua igreja. Cristo se dá totalmente, ele se une à sua igreja no alto da cruz. Quando ele se dá totalmente à sua igreja, esposa e esposo estão intimamente ligados. Ele se dá a conhecer a essa esposa, ele ama essa esposa, ele se dá por inteiro, essa igreja o acolhe por inteiro. Assim é o casal precisa dessa união, desta unidade grandiosa que transpassa essa experiência física. É muito mais do que isso. Tanto que quantas vezes o marido pode estar longe, esse filme de romance que vocês gostam, é sempre essa experiência, a pessoa está distante, mas você ainda a sente por perto, você a sente tão próxima de você. É um amor que é grandioso e ultrapassa a dimensão física e material. E assim Cristo está dizendo que esse amor que nós vivemos com Ele é essa dimensão no Espírito, na graça, dita aí no Atos dos Apóstolos. Na segunda leitura, Pedro, ele está falando justamente sobre isso. Sobre para que viver no Espírito? Por que uma vida no Espírito? Santificado, tendo o coração santificado em Cristo Jesus, nós estamos prontos para proclamar e professar a nossa fé em Jesus, vivendo como verdadeiros cristãos. Cristão é imitar a Jesus, imitar aquele que você ama, se tornar naquele que você ama. Essa é uma experiência profunda de um amor verdadeiro e profundo, que só é possível se você construir uma amizade com Deus verdadeira. É isso que a Santa Elizabeth Trindade dizia. Se você não construir uma amizade com Deus, se você não observa os mandamentos, se você então verdadeiramente você não conhece a Jesus. Os mandamentos é tudo aquilo, são os pensamentos de Jesus, de Deus. E se você não os observa, então você não constrói uma relação de amizade. E Deus então ele te ama, mas você não consegue viver a vida da graça, porque você não tem uma amizade com Deus profunda e verdadeira. Então você nunca vai viver os frutos desta relação, dessa intimidade, o valor dessa união com Deus, por causa do pecado. E olha que interessante, porque os apóstolos, aqui é o Evangelho de João, no capítulo 14, eles estão na última ceia, estão com medo, assustados, amedrontados, estão confusos, inclusive vão fugir diante do perigo. Mas lá na experiência de Pentecostes, quando eles recebem o Espírito, quando a vida da graça entra neles, quando eles recebem essa inabitação da Trinitária, quando eles são tomados dessa profunda amizade com Deus, eles vão inclusive dar a vida por Deus, por Jesus. Eles vão morrer em nome da fé em Jesus. É a adesão pura e verdadeira. O sangue derramado dos apóstolos será fermento fecundo para a igreja. Essa experiência no Espírito Santo,
daquele aquele que conhece, confia, e como dizia Pedro lá no capítulo 6 de João, a quem iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Mas só é possível dizer isso quando você ama profundamente. Essa é a experiência dos esposos. É triste. É triste quando um já não conhece mais o outro. É triste quando um se afasta do outro. A experiência do afastamento dá depois também a experiência, muitos casais, do divórcio. Por que o divórcio? Porque já não se amam mais. E por que não se amam mais? Porque não se conhecem mais. E a tristeza é aquele que fez tudo para conquistar, agora simplesmente se acomodou. Não se esforça, não luta mais. E talvez muitos de nós estejamos fazendo isso nesse tempo de quarentena, de isolamento. Assim, não procurando conhecer profundamente o Senhor, na experiência da leitura da palavra, nessa experiência da oração pessoal. Os meninos mesmo, eu tenho visto essas pessoas que têm feito esses esforços para os estudos, aulas online, estudos online, todo esse esforço para dar continuidade aos seus estudos. E a pergunta que eu me faço é essa: e o nosso esforço para dar continuidade à nossa vida de amizade com Deus, à nossa vida espiritual? Como diziam os bispos, eu não posso ficar esperando live atrás de live, né? A católica, né? Missa transmitida por live. É importante para você ficar próximo à palavra do seu pastor, da sua igreja e do seu local, da sua cidade. Mas você não pode se acostumar com isso. Isso não pode ser o único alimento da sua vida espiritual. Você tem que ler a palavra de Deus, você tem que rezar o terço, você tem que ter os seus momentos de oração. Veja, a experiência é esta. A experiência é quando eu me coloco a caminho daquelas obras de evangelização que me são oferecidas. Os sacramentos, a missa, grupo de oração, retiro, peregrinação para santuários. Isso é quando eu vou à procura daquilo que me é oferecido. Mas eu preciso criar uma experiência espiritual, de espiritualidade no meu dia a dia, principalmente nesse tempo de isolamento. Eu estava dizendo até para minha mãe, não se pode agora veja, agora está sendo transmitida a missa. Está transmitindo a missa. Você não pode ficar aí na frente da televisão vendo agora Silvio Santos, um roda-roda, sei lá o que lá mais lá, e está com o celular ligado na missa. Como é que está prestando atenção? É uma das coisas que nós não aprendemos com os idosos. Nós não aprendemos isso com nossos avós. O seu avô, sua avó, quando eles sentam na frente da televisão para assistir missa na Aparecida, na Canção Nova, na Rede Vida, no século XXI, eles estão sentados, concentrados assistindo missa. Eles não ficam se distraindo com outras coisas. E talvez, infelizmente, a gente pode estar vivendo uma experiência um pouco ruim com essas transmissões de missa, em que eu fico com o celular na mão, a tela da televisão ligada no outro programa, a tela do computador ligada em outra coisa. E ser humano é ser humano. É um olho aqui, um olho lá, um olho ali. De repente estou misturando. O padre está falando uma coisa aqui, o jornal que você está assistindo lá na televisão está falando outra coisa, no computador está aparecendo outra coisa. Você está misturando tudo o que está acontecendo. Está tudo sendo misturado aí. E aí a coisa fica confusa. E onde está a experiência religiosa aí? Não pode. Por isso, inclusive, a PASCOM da nossa Diocese da Campanha colocou já para nós como participar da missa assistida pelas lives. É uma experiência que você tem que se colocar em oração, se afastar daquilo que te distrai e se concentrar na missa. Na missa. E o pior é que já tem, a gente vai criando defeitos. Está assistindo a missa, daqui a pouco vai fazer outra coisa, aí volta lá para trás tudo de novo, para voltar no fio da meada. E aí a coisa foi ficando assim, você perde a experiência espiritual. Não pode. Repito, veja, se a gente ficasse tirando da experiência com Deus, de encontro com Deus, como se ama Deus assim? Como que você pode dizer que você está apaixonado na mocinha,
sendo que você leva a mocinha para sair, aí você está aqui com a mocinha, lá na lanchonete, na sorveteria, mas você está prestando atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor, menos nela que está na tua frente. Como que você consegue dizer para essa moça que você está apaixonado nela? Sendo que ela está olhando para você, toda moça que passa ao redor, você está lá parecendo um radar procurando. Tudo que está acontecendo ao seu redor, ela está falando, você não está prestando atenção. Às vezes até ela está falando assim, vamos sair hoje à noite? Aí você nem entendeu o que ela está falando. Aí você falou, não. Ela, não? O que você perguntou? Então, se você não está atento naquele que está diante de você, te oferecendo amor, como que você pode dizer que ama? Por isso, a gente também tem que tomar cuidado com essas experiências de estar assistindo essas transmissões de missa. Porque, repito, aprenda com os mais velhos. Você vai lá provocar com eles, você vai mexer com eles. Eu estou falando por mim mesmo. Eu chego na casa, muitas vezes na casa de idoso, para visitar, para poder dar uma oração, para poder dar unção. Enquanto não termina a missa, eles não me atendem. Às vezes eu sento lá e fico assistindo missa junto com eles, porque eles estão concentrados no que está acontecendo. Então a gente precisa disso também, dessa experiência, ficar concentrados em Cristo, na nossa experiência pessoal, a sua vida de oração. Às vezes você coloca uma música católica para você poder entrar em oração. Você pega a palavra de Deus, você lê. Você pega e coloca um filme agora, o filme de Santa Rita. Coloca para você assistir o filme de Santa Rita. São experiências espirituais, religiosas, que vai te fazendo cada vez mais entrar em sintonia com o Senhor. Gosto tanto dessa canção do Padre Zezinho. Estar em sintonia com o Senhor. Meu coração está em sintonia com aquele que eu amo. Agora, nossa, que raiva que dá dessas pessoas que sentam na frente da televisão e fica lá com o controle lá, tic, 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 trocando de canal e não para em lugar nenhum, fica lá, tic, 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 tic. Então como é que você entra em sintonia com alguém desse jeito? Como que você consegue entrar em sintonia se você não para ouvir? A maioria dos homens, a maioria das mulheres reclamam que o relacionamento está dando errado porque um não ouve mais o outro, um não presta mais atenção no outro, um não olha mais no olho do outro. E se isso é uma experiência ruim com o casal, com Deus é muito mais. Se eu não consigo me colocar diante de Deus, se eu não consigo sentir a vida da graça em mim, isso é um perigo. Significa que eu estou caindo tanto no pecado. Significa que eu estou tanto no pecado que eu não consigo mais sentir Deus próximo de mim. Ah, padre, como dizia o padre Paulo Ricardo, eu não sinto nada. Você não sente porque você não se converte. Eu não consigo sentir Deus perto de mim porque você não se converte. Deus está falando, mas você está numa surdez infinita, por causa que você ouve tantas coisas e tanta gente menos Deus. Você presta atenção em tantas coisas, menos em Deus. Você abre o seu coração para tantas coisas, menos para Deus. Deus me ama. Sim, Ele te ama, mas se você não se converter, se você não deixar a vida do Espírito Santo inflamar dentro do seu coração, queimar o seu coração, você vai viver uma vida apática diante de Deus, e essa amizade com Deus não vai ser construída. Como eu dizia hoje de manhã, quem cuida de fogão de lenha, se você não souber cuidar do fogão de lenha, se você não conseguir oxigenar direito o fogão de lenha, você vai abafar o fogo e vai ficar só fumaça. Está aí a chama, mas você está abafando a chama e está ficando só fumaça. Por isso que você está perdido, engasgado, porque você não deixa a chama arder em você. Porque você não vive essa experiência profunda da graça. E por que você não vive a presença profunda da graça? Pela falta de conversão verdadeira. Por isso é necessário permitir a ação de Deus em nós. Por isso é necessário. E para como é que permite a ação de Deus em nós? Olha, Jesus está dizendo aqui, não tem mais tratado de espiritualidade que vai te ensinar o que Jesus já está ensinando aqui. No capítulo 14, observa os mandamentos, acolhe os mandamentos e os observa. Aí você verdadeiramente amará a Deus.
e se sentirá amado por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé, vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O testemunho daqueles que no Senhor ressuscitado se amam deve sempre se transformar em missão. Rezemos, pois, para que o anúncio evangelizador cresça sempre mais em nós e em nossa comunidade. A resposta será: Senhor, enviai-nos o vosso Espírito. Senhor, enviai-nos o vosso Espírito. Rezemos para que a unidade dos cristãos, dom do Espírito Santo, seja cada vez mais um forte instrumento para o anúncio da boa nova de Jesus Cristo. Senhor, enviai-nos o vosso Espírito. Rezemos para que o Consolador que Jesus envia junto do Pai possa fortalecer a Igreja na missão de testemunhar o Cristo a todos os povos. Senhor, enviai-nos o vosso Espírito. Rezemos para que o entusiasmo pelo anúncio do Evangelho vença as tentações do egoísmo, da autossuficiência, da busca desenfreada pelo prazer e pelos bens materiais. Senhor, enviai-nos o vosso Espírito. Rezemos por todos aqueles corações de boa vontade que estão empenhados no esforço de encontrar caminhos para a paz e a concórdia, para que não desanime em sua missão. Senhor, enviai-nos o vosso Espírito. Acolhei, ó Pai, as nossas preces, a fim de que possamos, animados pelo vosso Espírito, colocar nossa vida a serviço do anúncio do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja nosso Deus. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, eterno por nós é seu amor. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Coragem e força Ele nos dá, fazendo-se nosso Salvador. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam até vós, ó Deus, nossas preces, com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor.
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos, a todos os santos, para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo. Tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santa Rita, todos os santos, a Beata Inhaxica, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Pedro,
com os bispos do mundo inteiro, o clero, todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com a vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz é quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Grande mistério de amor, tão verdadeiro e tão singelo, se fez tão pequeno nesse simples pão. É todo alimento de minha Santo, que alegria te encontrar e te sentir tocando em mim, me transformando. Quero dizer te amo, meu Jesus.
moço humilde vem me ensinar, me revelando como devo andar, está contigo. E você que está em casa, reze comigo assim: meu Jesus, eu creio que vós estáis no Santíssimo Sacramento. Eu vos amo sobre todas as coisas. Eu vos desejo receber em minha alma. E já que nesse momento não posso receber-vos sacramentalmente, vinde espiritualmente ao meu coração. Agora que já estáis em mim, eu vos abraço e me uno todo a vós. Não permitais que eu me separe mais de vós. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Claro que hoje, no 5º dia da novena, daqui a pouco, só esperar um momento, né? A gente termina uma transmissão, aí para começar a outra, vai aparecer sempre ali uma mensagem, só para um banner, só pedindo para aguardar alguns momentos, que logo em seguida terá a transmissão da novena. Então, isso por quê? Porque se a gente já começa a novena transmitida, até você ser notificado, outras pessoas serem notificadas, a novena já está acontecendo e aí as pessoas vão entrando. Então, para que quando entra ali ao vivo com o texto, a mensagem, é só aguardar um momento, logo em seguida já inicia. Então, possamos pedir a Santa Rita que nos ensine aquilo que o anjo ensinou a Nossa Senhora, que para Deus nada é impossível, e ela é intercessora nas causas impossíveis. Mas também peçamos à Mãe Santíssima que nos ajude a sempre confiar no Cristo. Maria, que é cheia do Espírito Santo, Maria que está aos pés da cruz, Maria que está lá em Pentecostes, ela é a mulher de Pentecostes, que ela possa nos ensinar a nos abrirmos para a experiência do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Beata Inhaxica, rogai por nós. Obrigado ao Edson, seminarista, por nos auxiliar nessa missa. Deus abençoe sempre sua vocação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição cria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua verdade vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Sem espinhos, não no canteiro de Jesus. Lá quem quiser ganhar a vida tem que levar a sua cruz. Esse jardim foi semeada
somente a Jesus Cristo. Jamais traí seu coração. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus. Sofrer